Olá, amigos e amigas que acompanham o nosso canal, que se interessam por apometria. Hoje eu estou aqui para contar para vocês como eu cheguei a esse caminho, como eu entrei em contato com a apometria e por que ela passou a fazer parte da minha vida, do meu dia a dia e passou a ser a ferramenta que eu defendo e que eu divulgo para todos vocês. Conheci a apometria pelo amor e não pela dor. Porque quando eu cheguei na apometria, eu cheguei buscando, na verdade, conhecimento, aprender mais a respeito da espiritualidade. Não cheguei procurando um tratamento, procurando um atendimento para algo que vinha acontecendo na minha vida, o que geralmente acontece com a maioria das pessoas. Mas quando eu entrei em contato com a apometria, compreendi como ela funciona, como ela atua em nós, eu pude perceber o quanto eu precisava dessa ferramenta para minha vida. Eu pude perceber quanto eu estava envolvida em dores, em sofrimento, em angústia. Ela me fez enxergar dores que eu não sabia que eu tinha. Eu estava tocando a minha vida, empurrando tudo com a barriga, atolada em sentimentos ruins, em situações com as quais eu não sabia lidar e não percebia. Não conseguia identificar essas energias me rodeando e atuando em mim. Bom, eu já vinha frequentando o espiritismo, a Umbanda, vinha buscando, conhecendo essas religiões, mas eu sentia que ainda faltava algo que realmente me completasse, que realmente fizesse sentido para aquilo que eu precisava. E foi a apometria, que não é uma religião, é apenas uma ferramenta espiritual, mas foi a apometria que me trouxe essas respostas e que me ajudou a compreender e a trabalhar tudo isso que vinha dentro de mim. Hoje eu sou técnica de enfermagem, trabalho numa cidade vizinha à cidade a qual eu moro, e era assim quando eu conheci a apometria. E eu vinha num processo, numa relação terrível com a minha profissão, né? Eu estava numa situação de intolerância muito grande com a minha profissão, um descontentamento, uma tristeza muito grande com o meu trabalho. Estava extremamente estressada, angustiada. E assim, eu chegava no meu trabalho e não conseguia lidar com ele. Eu maltratava os pacientes, era grosseira com todo mundo, não tinha tolerância para com os meus colegas de trabalho. Estava extremamente estressada, não conseguia lidar com as pessoas, então eu descontava toda essa frustração nelas. Eu acreditava realmente que eu odiava a minha profissão. Olha que palavra forte, né? Mas era esse sentimento que eu carregava, de ódio do meu trabalho, do local onde eu estava trabalhando, e não tinha forças para mudar, não tinha forças para sair disso, mas achava que estava tudo certo, porque eu também era rodeada de pessoas com os mesmos sentimentos, com as mesmas características, então eu estava inserida em um meio onde tudo isso era normal, então achava que estava tudo normal. Viver assim era normal, que ter essas angústias, esses sofrimentos era tudo certo, tudo normal. E aí eu conheci a apometria, eu soube de um curso que ia ter na minha cidade de 3 dias com Faisal Barakati. Foi ele que me deu a base de apometria que eu tenho, então muito do meu trabalho é baseado no que eu aprendi com ele, a ele sou muito grata sempre. Fui fazer esse curso com ele e no meu primeiro contato com a apometria já me deu aquele estalo, foi uma iluminação na minha vida. Falei, é isso que eu quero, é disso que eu tô precisando. Eu percebi que a apometria ia me ajudar, inclusive com essa situação da minha profissão, que para mim até então tava tudo ok. Ok eu ser frustrada, ok eu trabalhar com raiva, ok eu ficar descontando isso nas pessoas, tá tudo normal. Então eu pude ver que a apometria de alguma forma ia me ajudar com isso. E aí eu já adotei imediatamente a prática da autoapometria para minha vida. Comecei a trabalhar essas questões na autoapometria diariamente, comecei a jogar todas essas angústias, essas frustrações no trabalho diário com a autoapometria, porque enquanto eu estava em casa, enquanto eu estava com a minha família,
nos ambientes de lazer, estava tudo bem. Mas todos os dias eu acordava, eu dirijo por volta de meia hora para ir para o meu trabalho. Então todos os dias, ao fazer esse ritual, eu já pensava, ai, mais um dia de sofrimento, mais um dia de tortura, mais um dia de angústia. Então eu ia da minha cidade até a cidade onde eu trabalho, orando, pedindo aos mentores, fazendo cânticos, fazendo mantras, fazia simpatias, fazia de tudo, fazendo autoafirmações positivas. Tudo que me ensinavam, tudo que me diziam, eu fazia para ver se eu conseguia chegar lá e ter um dia diferente no meu trabalho. Eu sabia que eu estava errada, sabia que meu comportamento era nocivo, sabia que paciente, que colega de trabalho não tinha nada a ver com as minhas dores, com as minhas frustrações. Então, o meu saber, o meu corpo mental do saber, sabia de tudo que eu tinha que fazer. Que eu tinha que pensar positivo, que eu tinha que agir de outra forma, mas o meu sentir não permitia. E quando eu pisava no meu ambiente de trabalho, mesmo tendo vindo todo o percurso, mentalizando coisas positivas, mentalizando que tudo seria diferente, mentalizando que eu ia ter um dia diferente. Quando eu pisava no ambiente de trabalho, era como se outra realmente personalidade tomasse conta de mim. Eu esquecia de tudo que eu pensei, de tudo que eu mentalizei, de tudo que eu vibrei, e eu me transformava em outra pessoa. Era como se o local de trabalho, o trabalho, as pessoas ativassem em mim uma outra personalidade, que hoje eu sei que realmente era isso que acontecia, e eu me transformava em outra coisa. Eu virava aquela Karen que eu não queria ser. Eu fazia tudo que eu sabia que era errado, mas eu fazia porque era muito mais forte do que eu. Então eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo agora se encontram na mesma situação, tendo comportamentos e atitudes, tendo situações em suas vidas que elas sabem exatamente como evitar, que elas sabem o que fazer para não caírem nesse círculo vicioso que se torna as nossas obsessões, mas não conseguem sair disso porque algo mais forte as puxa, as atormenta, as empurra. Então você que está passando por tudo isso, eu te convido a experimentar a autoapometria, a vivenciar isso, porque isso realmente transforma a nossa vida. E aí eu comecei a trabalhar essas questões na autoapometria diariamente, incansavelmente, até que um dia eu me senti pronta para realmente olhar para essa situação e fazer uma apometria individual. E assim foi feito. Nós mentalizamos o trabalho, nós fizemos uma apometria individual voltada para essa questão, para essa relação que eu tinha com a minha profissão. E aí, gente, foi realmente um divisor de águas. Existe uma Karen antes desse trabalho e uma Karen depois. Porque nós fizemos esse trabalho individual numa tarde, né, pós um dia estressante de trabalho, e no dia seguinte todas essas sensações haviam desaparecido como num passe de mágica. Simplesmente elas não existiam mais. É lógico que depois, com o passar do tempo, continuando a fazer autoapometria, tudo isso foi se concretizando. Essas energias, o meu campo vibracional foi sendo limpo, transmutado, para que isso se efetivasse tanto nos outros corpos como no corpo físico, onde tudo se manifestava. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que a prática da autoapometria facilitou para que quando eu fizesse uma apometria individual, esse problema se solucionasse de uma vez por todas. O que acontecia comigo? Por que existia essa divergência de informações? Por que o meu corpo mental sabia como agir, mas eu não conseguia agir? Porque existia um bloqueio de informações. O meu corpo mental sabia exatamente o que fazer, como fazer, por que fazer, mas existia uma emoção guardada no meu corpo astral que era muito mais forte do que o saber. O sentir é mais forte do que o saber. E o sentir falava mais alto. Quando eu tratei esse sentir,
quando eu tratei uma personalidade que pulsava uma repulsa em relação ao meu trabalho, eu consegui desbloquear essa comunicação e consegui ter mais controle e mais autonomia sobre o meu problema. Então a apometria foi um divisor de águas e hoje eu levo essa ferramenta ao máximo de pessoas que eu posso, porque a apometria nos permite identificar que temos um problema e tratar esse problema. Não basta você saber que tem e não conseguir tratar. E como no meu caso, eu nem sabia que tinha um problema, quem dirá saber tratá-lo, né? Então a apometria nos permite identificar os problemas, chegarmos à raiz desses problemas e transformá-los, fazer com que esses problemas deixem de existir ou que eles se tornem coisas a nos favorecerem, sentimentos e situações que nos favoreçam, que nos impulsionem para frente e não que fiquem nos prendendo nessa dor que a gente sente. E foi isso que a apometria fez por mim. E é isso que eu quero que ela faça por você. E é por isso que a gente traz essas informações, é por isso que a gente tenta trazer conhecimento para vocês, que a gente traz dicas nos vídeos, é por isso que a gente dá a vocês atendimento apométrico toda semana lá no nosso grupo do Facebook, é por isso que a gente tem um grupo de discussão, de debate, de troca de informações sobre apometria no Telegram. Então vai ter o link aqui para vocês acessarem todos esses grupos e participarem conosco. E é por isso que eu peço que vocês curtam este vídeo, para que ele cresça no canal do YouTube e seja divulgado ao maior número de pessoas possível. É por isso que eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações. E se você conhece alguém que está inserido numa dor assim como eu estava e não sabe como sair, não sabe como lidar com isso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela entenda que existe sim uma saída. Existe uma forma de nós mesmos nos tornarmos os nossos curadores, os curadores da nossa alma, das dores que nós temos mais profundas, para que nós retiremos de nós essas dores, essas energias que são as verdadeiras causadoras disso tudo. É possível através da apometria e é isso que a gente quer levar a vocês, essa autonomia, essa capacidade de se resolverem sozinhos. Então eu agradeço a vocês que estiveram até agora comigo nesse vídeo e peço que não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima, um beijão, fiquem com Deus.